Money tá pagando seus últimos dias na cadeia. Antes de sair, ele escreve uma carta pro filho, pedindo desculpas e dizendo que quer que o rapaz não siga seus passos. Para terminar a carta, ele pede pro garoto cuidar bem da sua mãe e ter uma vida diferente da que o pai poderia oferecer. Seu momento é interrompido pelo alarme da prisão. Os guardas descobrem que um dos prisioneiros foi de arrasta pra cima, utilizando a roupa de cama. Depois que a comoção é resolvida, um guarda chamado Roberts vai até Money e entrega um punhado de dinheiro. Em seguida, vão até um escritório, onde Money recebe a carta de libertação, $200 e uma identidade temporária. O guarda deseja boa sorte e aponta para uma van que vai até a estação para pegar um trem até sua cidade natal. Quando chega no destino, Money é recebido por Shotgun e Howie, um novo recruta. Na mesma hora, um policial chamado Kutcher chega para atender um chamado em que um suspeito tá mantendo uma adolescente como refém. Kutcher vai até a porta e dá algumas batidas. Ele tenta olhar em volta, mas é interrompido pelo som de tiros ao lado de dentro. Para sua sorte, Kutcher usava um colete à prova de balas. Ele arromba a porta pegando o atirador de surpresa e conseguindo acabar com o alvo. À noite, Money é levado a uma festa da gangue para comemorar a sua liberdade. Assim que chega, segue até o banheiro de um quarto, fechando a porta em suas costas. Money tá ansioso e tenta acalmar lavando o rosto. Quando sai do banheiro, encontra uma mulher vestindo seu presente de liberdade, que no caso é nada. Money só tem olhos para Kate e recusa a mulher. Ele sai do quarto de volta para a festa. Alguém para conversar com ele, mas os dois são interrompidos por tiros. O alvo era claramente Money, mas ele percebeu o atirador e se abaixou. Os tiros acabaram acertando a mulher atrás dele. Ele e Howie saem rápido dali e seguem pela cidade até que Money faz ele descer. Money diz que ele é a pessoa mais confiável no momento. Então, no dia seguinte, Howie deve se encontrar com ele no motel levando 2 celulares pré-pagos para evitarem serem rastreados. No caminho, Money relembra do passado. Há 10 anos atrás, Money era completamente diferente. Ele ganhava muito bem em uma empresa renomada. Uma das pessoas mais próximas dele era Tom. Ao chegar em casa, ele conversa com o filho e vai para o quarto se encontrar com a esposa, que está se maquiando para o jantar. Money vai tomar banho enquanto ela termina de se arrumar. No restaurante, encontram Tom e sua esposa, passando um tempo bem divertido com eles e umas boas garrafas de vinho. Mais tarde, no caminho de volta, eles já conversam sobre combinar o próximo encontro. Quando eles chegam a um acordo, Money vira para trás e dá um fist bump com Tom. Só que esse momento de distração foi suficiente para ele não notar o sinal vermelho e passar reto. Um carro vindo de outra direção bate neles e Money perde a consciência. Algum tempo depois, ele acorda confuso. Ele olha em volta e vê que a sua esposa tá bem, mas em pânico. Money olha para trás e percebe que Tom foi atingido em cheio e já não tem mais vida em seu corpo. No dia seguinte, Kutcher se encontra com outros policiais em uma reunião em que ele discute seu plano para derrubar uma operação de venda de armas ilegais. Na parede temos a foto de 2 chefes da gangue, Money e Beast. Os outros policiais estão preocupados com ele e perguntam se seria uma boa ideia continuar trabalhando com esse caso, sendo que passou só uma semana desde que ele levou um tiro. Kutcher insiste em continuar participando da operação porque quer ser responsável por acabar com essa gangue. Mesmo assim, por mais que demonstre força para os outros colegas, quando Kutcher vai para o banheiro, ele analisa os ferimentos dos tiros que ainda estão bem recentes. Para aguentar a dor, ele está tendo que mastigar analgésicos como se fossem tic-tac. Ao analisar o ferimento, Kutcher se lembra do rosto do homem que ele atirou naquele dia. Mesmo sendo em legítima defesa para proteger uma jovem menina, Kutcher sente o peso de tirar uma vida. Já Money ainda está dormindo naquela hora. Nos seus sonhos, revive mais alguns momentos do passado, lembrando que depois do acidente, ele recebeu a responsabilidade pela vida de Tom, já que estava dirigindo bêbado. Ele conversa com um advogado que diz que ele pode ficar até 7 anos na cadeia pelo que fez, se tentar provar a sua inocência e falhar. Mas se ele tiver sorte, consegue reduzir para 16 meses, caso consiga fazer um acordo. Mais tarde, sua esposa vai o visitar e Money explica a situação. Ela quer ajudar a provar sua inocência, mas Money conta que se só aceitar as coisas, pode conseguir voltar para casa mais cedo.
Money é acordado por Howie, que chega no motel que eles tinham combinado antes, trazendo os celulares. Juntos vão até uma floricultura, onde ele se encontra com um homem chamado Herman. Os dois vão até o fundo da loja e sentam para conversar. Herman é o comprador das armas que Money foi negociar. Ao confirmar o acordo, Money e Howie vão até um restaurante almoçar e conversam. Money pergunta como ele entrou para a gangue. Howie diz que encontrou com um deles quando estava servindo no Afeganistão. A conversa dos dois é cortada por Shotgun. Os dois se levantam e vão para os fundos conversar. Shotgun diz que descobriu quem encomendou o ataque na festa do dia anterior e não quer deixar isso barato. Money discorda dessa ideia, dizendo que o grupo deve se concentrar em terminar a negociação antes de ir atrás disso. Vingança vai chamar a atenção, e esse não é um bom momento para isso. Depois da conversa, Money arrasta Howie para um beco e ameaça o rapaz por ter contado a Shotgun onde estavam. Apesar de ser o líder de uma gangue terrível, no passado, quando Money foi preso, ele não passava de um cachorrinho assustado. Desesperado, ele foi colocado em uma cela coletiva em um galpão, onde as camas são empilhadas como em bunkers da Segunda Guerra Mundial. Seu medo não era à toa, porque na primeira noite, Money presenciou um grupo tirando a vida de outro prisioneiro. Nesse momento, ele percebe que vai ter que ser forte para sobreviver nesse lugar. Quando os detentos são liberados para 1 hora no sol, Money esbarra em um cara que compra briga com ele, e para não parecer fraco, ele cai para cima, com os dois sendo separados pelos guardas. De volta pro presente, depois de conversar com Howie e Shotgun, Money vai até a polícia se encontrar com Kutcher. O policial tira fotos do seu corpo pro caso dele ter feito tatuagens novas. Em seguida, pergunta sobre seu envolvimento na festa da noite anterior. Money nega ter ido. De álibi, ele entrega o recibo do motel, mas Kutcher não acredita nele e não é pra menos, já que Money tá envolvido com uma galera bem barra pesada. Quando Money estava na cadeia, ele fez o que precisava para sobreviver, e a sua demonstração de força chamou a atenção de Shotgun e sua gangue. Ele apresenta o nosso protagonista a um superior da gangue. Eles são aquela galera fã daquele alemão do bigodinho. Bubbles diz que ele deveria se juntar à sua gangue o quanto antes para sobreviver. Money se encontra com a esposa, a Kate. Ela explica que a mulher de Tom tá processando ele pelo acidente. Money diz para ela vender a casa para pagar o processo, mas ela recusa. Kate diz que vai largar a faculdade e conseguir um trabalho. Isso deixa Money irritado, que fala para ela não deixar que o erro dele destrua sua vida por tabela. Sabendo que a gangue poderia ser uma oportunidade de dinheiro, no dia seguinte, Money aceita se juntar a eles. No presente, ele vai até Kate e os dois saem para jantar. Ele entrega um envelope com dinheiro, mas ela recusa. Kate diz estar brava por ele não ter entrado em contato com a família nos últimos 7 anos e que não quer dinheiro de gangue. Ele fala que esse dinheiro é limpo e que depois que resolverem seus problemas, ela nunca mais vai vê-lo. De volta no passado, para ser aceito na gangue, antes Money precisaria provar seu potencial. Certo dia, nosso protagonista recebe uma sacola com um pote de miojo, escondendo um balão cheio de substâncias. Ele precisa levar o balão para a área externa e entregar para Bubbles. Só que Money não entende como fazer isso, porque eles são revistados antes de sair. Só que aí Shotgun explica que ele precisa enfiar o balão naquele lugar. Money não curte essa ideia, mas Shotgun lembra que ele vai ter problemas se decepcionar a gangue. Naquela noite, ele come o balão ao contrário, e no dia seguinte o leva até Bubbles, que fica satisfeito. No presente, Money e Shotgun fazem uma reunião para negociar a entrega das armas. Eles explicam que vão ser entregues por um caminhão no ponto de encontro. Na reunião, Money percebe que Shotgun tá meio estranho. E quando eles saem da balada, ele segue o parceiro. Ele o observa indo até o estacionamento de um restaurante a algumas quadras dali, onde se encontra com Kutcher. Money descobre que Shotgun estava trabalhando como um espião e ouve Kutcher dizendo que quer ele carregando um microfone. Shotgun se recusa a fazer isso, dizendo que se for pego com os fios, vai ser o fim da linha para ele. Ele diz que apenas rastrear seu celular seria suficiente. Apesar de aceitar essa condição, Kutcher diz que se perder seu sinal, sua namorada não vai ser solta, e ele vai fazer questão de mandar Shotgun para a prisão. Money vai até o seu quarto no motel, onde pratica seus exercícios enquanto reflete sobre como vai resolver a questão de Shotgun. Só que isso acaba sendo muito para ele, já que ele sabe o que precisa ser feito.
Money vasculha seus itens da prisão, vendo fotos da sua família e algumas cartas. Nesse momento, ele relembra do trabalho mais difícil que fez para a gangue. Ele lembra do dia em que Bubbles explicou que na prisão ou você é um guerreiro ou uma vítima, e que se ele tiver precisando de dinheiro, pode ajudar Bubbles a eliminar um X9 da sua gangue. Alguns dias depois, Money e seu colega de cela se preparam. Eles usam como distração o momento em que os presos são liberados para ir para o pátio. Assim, eles encurralam o alvo na cela, e lá Money tira mais uma vida, mas dessa vez de propósito. Money é arrastado para o presente quando escuta sons de batida na porta. Ele vai até a janela e vê Kate. Ele atende a porta e ela diz que os problemas foram resolvidos. Josh foi junto com ela, e ele desce do carro para falar com o pai, que fica em choque ao vê-la. O garoto fala sobre sua raiva pelo pai ter sumido durante todo esse tempo, e implora para ele voltar para casa. Josh diz que entende que o pai afastou a família para protegê-los, mas agora ele não tá mais na cadeia. O que o jovem não entende é que para sobreviver naquele lugar, o pai teve que fazer um acordo com o diabo, um acordo que só pode ser quebrado por intermédio da morte. Money diz que isso não vai acontecer e fecha a porta na sua cara. Negar o amor do filho causa mais dor nele do que tudo o que passou, fazendo ele até chorar. Money vai na janela para ver a família ir embora e nota um carro suspeito que parecem ser policiais o vigiando. Eles provavelmente foram mandados por Kutcher por meio do recibo que ele entregou. Para despistar os policiais, Money sai do quarto pela janela do banheiro e pega um táxi para se encontrar com Howie. No restaurante, o protagonista pergunta como o garoto conheceu Shotgun, que mais uma vez fala do Afeganistão. Ele diz que fez amizade com um membro da gangue, e quando eles voltaram, Howie foi apresentado a Shotgun. De volta no passado, Money só realmente foi aceito como um membro do grupo depois de completar a sua terceira missão. Nela, ele participou de um motim provocado pela gangue para eliminar alguns rivais. Eles iniciam uma briga gigantesca no pátio, e cada um vai atrás dos seus alvos, se camuflando em meio à confusão e poeira para não serem pegos. Depois de eliminar seu alvo, o nosso protagonista olha ao redor e vê que um dos seus aliados vai ser atacado pelas costas. Ele sai correndo e acaba com o cara. A confusão é parada por um guarda, que atira neles e todos deitam no chão. Os membros da gangue utilizam a areia do pátio para esconder as armas que usaram na briga, só que Money percebe que atingiu seu último alvo bem na visão de uma câmera. Algum tempo depois, quando voltam para o seu julgamento, as imagens daquele dia são mostradas para provar que Money não é inocente. Isso faz ele tomar a pior sentença possível no processo, recebendo 4 anos de prisão pelo seu primeiro crime e mais 5 adicionais pelo segundo. Kate não consegue acreditar no que vê, mas Money diz para ela o esquecer depois daquilo. Depois disso, ele é levado para uma área de maior segurança. Lá é colocado numa cela onde encontra outro membro da sua gangue. Nesse lugar, eles não são liberados ao ar livre, mas colocados em celas separadas que evitam confusões. O seu companheiro de cela apresenta Money a Hatwood, um dos líderes da gangue. No presente, Kutcher e um assistente estão no carro monitorando o celular de Shotgun, que não se move faz um tempo. Os dois conversam e Kutcher revela entender o lado do nosso protagonista. Ele comenta que a única maneira que um cara com uma vida tranquila e perfeita como ele teria de sobreviver na cadeia depois de tirar a vida de um amigo sem querer seria com a ajuda de uma gangue bem perigosa. Nessa posição, ele teria que fazer algumas tarefas para a gangue, algo que sem sombra de dúvidas não ia parar mesmo depois dele sair. Na prisão, certo dia, Money recebe a papelada do divórcio e fica bem feliz. Ele recebe também outra missão. Ele precisa tirar a vida de um prisioneiro de uma gangue rival no momento em que estão sendo transportados. No dia, os dois começam a brigar, mas são parados pelos guardas usando spray de pimenta. Uns dias depois, Money é levado pelos guardas até o pátio alguns minutos mais cedo, onde ele se encontra com Beast, o segundo chefe da gangue. Ele conta para Money que Hatwood foi sentenciado à morte por ter organizado o ataque do outro dia. Beast explica que os guardas pensam que mandam na prisão, mas na verdade ela sempre foi controlada pelas gangues. Eles são assistidos por Robert, que Beast diz ser um dos guardas que entende seu lugar. Beast fala que Money é alguém promissor e oferece uma oportunidade de assumir a vaga de Hatwood, o que vem com suas regalias, como uma cela só para ele cheia de livros para ele passar o tempo.
Money aceita a oferta e a partir desse dia ele passa a ser alguém importante pro grupo, não precisando mais sujar as próprias mãos e sendo protegido. Só que esse suporte não viria de graça. No presente, Money vai até uma loja de construção comprar alguns equipamentos para usar de álibi. Depois disso, ele avisa a gangue que tá indo buscar Shotgun para finalizarem o acordo. No caminho, ele relembra da reunião que teve com os agentes penitenciários. Como Money deixou de se envolver em problemas depois que assumiu um cargo maior na gangue, sua pena foi diminuída e seria solto mais cedo. Ele cogita entrar em contato com a família, mas seus sonhos são esmagados quando recebe um celular. Mais tarde, Beast liga para ele e explica que vai precisar da sua ajuda para completar uma venda de armas quando Money sair. Ele tenta explicar que tinha intenção de deixar a gangue ao sair da cadeia, mas Beast explica que a única forma de sair é sendo enterrado. Nosso protagonista entende o recado, mas mesmo assim Beast continua, falando que a sua família também vai pagar pelos seus erros com a gangue se precisar. Assim, sem opção, Money aceita a missão. No presente, Shotgun tá bem agitado e paranoico. Ele se acalma quando vê que é Money batendo na porta. Mas isso é um erro. O protagonista chega atacando e enfia uma faca em seu coração, confrontando ele por ser X9. Depois de tirar a vida de Shotgun, Money pega o celular dele e coloca na sua mão. Algum tempo depois, Cutter vai ver porque Shotgun não tá saindo de casa e encontra ele caído. Cutter pega o celular e vê algumas mensagens de Money, confirmando a negociação como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, Cutter acha suspeito e manda o policial entrar no quarto, descobrindo que ele tinha saído de lá pela janela. Money segue com o plano e se encontra com a gangue, dizendo que não encontrou o Shotgun. Ninguém o questiona. Eles seguem com o trabalho de carregar as armas no caminhão. O protagonista fica alimentando Cutter com informações falsas, que se prepara com uma equipe de assalto para emboscar os criminosos. Money e Howie entram no caminhão e seguem para o ponto de entrega. Money coloca uma arma na cabeça de Howie e diz que sabe que ele está trabalhando com Shotgun. Howie admite que ele e Shotgun estavam planejando roubar a gangue e entregar eles para a polícia. Assim, ainda existem umas 1000 armas escondidas que ele ia vender depois desse trabalho. O nosso protagonista manda Howie descer do carro e desaparecer para sempre. Money assume o volante e segue para o ponto de encontro mentindo para a gangue, dizendo que Howie desceu para ficar de vigia. Lá ele se encontra com Herman. Money conta que Shotgun era um X9 que não tá mais entre os vivos. Ele também conta que ainda tem mais umas 1000 armas, que eles podem negociar elas depois e dividir os lucros. Os dois apertam as mãos enquanto um caminhão e um carro se aproximam. Os homens de Herman entregam uma bolsa de dinheiro para Money, e enquanto ele faz a contagem, os policiais chegam no local. Depois de um tiroteio, Herman e Money são presos. Money é mandado de volta para a prisão, onde se encontra com Cutter, que oferece um acordo. Se ele entregar o Beast, ele vai ser liberado. Money se recusa e diz que vai para o corredor da morte. Ele é levado para uma solitária, onde revela que entrou com uma navalha escondida. Algum tempo depois, ele é levado por Robert para se encontrar com Beast. O chefe diz que está enfurecido por ele ter matado Shotgun e fazer geral ser preso, que sua família vai pagar pelo erro com a vida. A reunião dos dois acabam e Robert vai tirar Money da cela, mas nessa hora ele é surpreendido pela navalha. Money prende Robert na jaula que estava e vai até a de Beast. Eles começam a lutar. O protagonista acaba cortando a garganta dele. Ao terminar, ele se volta para Robert e diz para ele registrar que Money tirou a vida do outro em legítima defesa. Ele também quer que Robert reduza sua pena de morte para prisão perpétua. Money diz que ele vai assumir a posição de Beast e Robert concorda com as suas condições. Algum tempo depois, Cutter está em seu escritório, quando recebe uma mensagem de Money no celular de Shotgun, dizendo onde encontrar o restante das armas. Já Money recebe uma carta de Josh, que diz entender por que o pai quer que eles não se envolvam, e que ele vai seguir com a sua vida como ele pediu, e que vai proteger a sua mãe e que perdoa o pai por tudo. O nosso protagonista só foi parar onde chegou porque queria voltar para sua família, mas para sobreviver ele acabou fazendo esse reencontro ser impossível. Assim, para ele é um alívio saber que eles estão bem, mesmo que isso signifique que nunca mais vão se encontrar. E essa, minha gente, foi a história do filme de 2017, Sem Perdão. O que você achou dela? Se gostou, assiste esse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora, que eu tenho certeza que você também vai adorar. Te vejo lá!